Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a situação eleitoral do ex-presidente Lula após a decisão do ministro Fachin, que cancelou os 3 processos dele e os impactos que isso pode ter nas eleições do próximo ano. Eu converso com Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós tivemos uma surpresa aí com a decisão do ministro Fachin, cancelando 3 processos simultaneamente. Ficou toda uma discussão se a intenção dele seria também livrar Moro dessa discussão que nós tivemos hoje, que não foi conclusiva, a respeito da suspeição de Moro em relação aos processos, né? Mas ainda há possibilidade mesmo, pela sua experiência na área jurídica, de os processos terem continuidade na Justiça de Brasília? Bom, é curioso que o ministro Fachin demorado 4 anos para chegar à conclusão de que o então juiz Sérgio Moro era incompetente. Se era para concluir isso, tinha que ter concluído há 4 anos, quando assumiu os processos. Agora, muito provavelmente, eu também me filio à corrente que diz que isso foi uma forma de tentar evitar um mal maior, porque se efetivamente esse julgamento que continuou hoje resultar no reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o que vai acontecer é que vai haver uma anulação integral e possivelmente esses processos vão caminhar para a prescrição. Então, eu acho que ele realmente quis evitar um mal maior. A Lava Jato, não acho que ele quis evitar uma punição, mas, na verdade, as duas coisas andam juntas, né? E agora esses processos vão recomeçar em Brasília. Por enquanto, existe a possibilidade de convalidar as provas que foram produzidas. Agora, se essa corrente aí, formada pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Ricardo Lewandowski, se ela prevalecer, o que vai acontecer é que vai anular, vai zerar tudo, e aí provavelmente vai cair na prescrição. Agora nós temos 2 problemas. O Nunes Marques pediu hoje vista do processo. Não se sabe quando retoma. E aí como é que fica a condição de Brasília dar prosseguimento a esses processos, utilizando parte das provas, que forem consideradas válidas, e aí vem a suspeição de Moro? Porque parece possível que isso aconteça agora, porque ficou empate 2-2, Nunes Marques pediu vistas. Ele defendeu muito a continuidade desse julgamento logo no início da sessão. E Carmen Lúcia, que tinha votado em 2018, ela falou que ela quer falar a respeito do voto dela novamente. Deu uma indicação de que pode rever o seu voto, né? Porque ela falou que tem mais fatores que surgiram e ela não teria o porquê de rever um voto, né, que foi favorável ao ex-juiz Moro. Que na verdade os fatos novos, aí a tal da operação spoofing, né, as gravações são ilícitas, só que para reconhecer a absolvição, essa prova ilícita é amplamente admitida na jurisprudência. Agora, são 2 HCs diferentes, são 2 habeas corpus diferentes. Um referente à discussão aí da competência, que foi esse que o ministro Fachin decidiu, contra o qual cabe recurso para a segunda turma, essa mesma turma que estava julgando o outro HC, que diz respeito, este sim, à possibilidade de suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, o que vai acontecer, Denise? Vai para Brasília, vai ser sorteado o juiz vai começar a trabalhar e pode ser que volte. O ministro Nunes Marques, geralmente, ele devolve rápido os processos. Então, pode ser que daqui a 1 mês ou daqui a 20 dias esse processo seja devolvido e aí o placar seja sacramentado, ou no sentido da anulação integral dos processos, ou no sentido de não anular, e aí vai prevalecer aquela decisão do ministro Fachin até que haja ou não a revisão. E tem gente, Denise, falando que é possível até que o plenário avoque esse processo e que a decisão seja tomada não pela segunda turma, mas sim pelo plenário. Eu entendo que a matéria é competência do plenário, mas é possível também avocar para julgar pelo plenário do Supremo. Agora, se Brasília der prosseguimento a todos os processos e vier a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cancela tudo. Aí, por exemplo, se o juiz de Brasília convalidar essas provas,
essas provas vão ser todas anuladas, vai ter que começar lá do início. Do início mesmo, do zero. Início, do zero. Agora, e no caso de o plenário do Supremo confirmar a decisão do ministro Fachin de anulação, nesse caso ainda pode ter prosseguimento em Brasília? Não, vai ter, aí tem, se ele confirmando a decisão, vai ter prosseguimento em Brasília. E aí o juiz pode convalidar as provas. Então esse processo ele pode ser concluído antes. Foram anulados os atos decisórios, a decisão de recebimento da denúncia, mas aí as provas podem ser convalidadas. Se essas provas forem convalidadas, esse processo pode terminar um pouco mais rápido. Eu tenho para mim também que, mesmo que as provas sejam convalidadas, vai ter que reabrir a instrução probatória para novas provas requeridas pelos advogados, e isso, com certeza, não vai atingir a eleição do ano que vem. Não vai dar tempo dele ter uma condenação colegiada, do Lula ter uma condenação colegiada que o impeça de ser candidato na eleição do ano que vem. Então, a probabilidade maior é ele ser elegível? A probabilidade maior é dele ser elegível, porque para ele ficar inelegível tem que ter a condenação em Brasília, tem que ter recurso para o TRF da primeira região, e aí tem que haver a confirmação da condenação no TRF da primeira região, tudo isso até o início do período eleitoral, que dificilmente dá tempo de acontecer. E aquela história que a gente já conversou várias vezes nas eleições, que só com o processo em aberto isso não impede a candidatura, né? Não, a presunção é de inocência. A partir do momento que hoje ele não tem sequer condenação de primeiro grau, ele está zerado, como a gente diz no popular, ele não tem sequer condenação de primeiro grau. E para impedir o sujeito de ser candidato, ele tem que ter uma condenação colegiada. Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Pode ser que ande rápido, mas agora está todo mundo também, o próprio juiz que vai assumir esse processo, vai ter medo de acharem que ele está acelerando esse processo para impedir mais uma vez o Lula de ser candidato em 2022. Agora, tem a questão da prescrição também pela idade dele. Com certeza, a prescrição para ele conta pela metade, esses processos já estão tramitando há algum tempo e existe risco sério de cair sim na prescrição, dependendo do tempo que o processo demorar. Porque é o prazo de um ano e meio, por aí? Não, na verdade a prescrição são vários crimes, né? Aí tem que contar especificamente, mas seria aí em torno de 8 anos, eu imagino. E são 3 processos, né? Então precisa ver cada processo, mas aí em torno de 8 anos o prazo prescricional e considerando que está recomeçando, tem várias causas interruptivas, a prescrição tem que contar certinho, mas é possível sim que nesse meio do caminho aí haja prescrição. Agora, nessas discussões a respeito da situação do ex-juiz Sérgio Moro, você falou até da possibilidade de Lula cobrar depois as custas processuais. Tem essa possibilidade? Na verdade, o voto hoje proferido pelo ministro Gilmar Mendes já diz o seguinte, que como o Moro deu causa à anulação do processo, que todas as despesas do processo vão ser cobradas dele. Ele deu causa, então ele vai ter que pagar todas as despesas processuais. Então, todo o custo do processo vai ser cobrado, está no voto do ministro Gilmar, acompanhado pelo voto do ministro Lewandowski. Aí tem ainda 3 para votar nessa questão e aí vamos ver, pode ser que mantenham os votos que já foram proferidos e aí o voto de Minerva fique com o ministro Nunes Marques. Agora o ministro Sérgio Moro também pode ser candidato. E aí, como é que isso altera, de alguma forma, a posição dele? Lembrando que teve um processo também dele com relação ao presidente Bolsonaro. Depois que ele saiu do ministério, ele fez acusações de o presidente ter tentado interferir na Polícia Federal e tem um processo em aberto também. Então, pelo que me consta, ainda não tem recebimento da denúncia nesses casos. Então, hoje ele não é sequer processado criminalmente, está ainda em fase de investigações. Aí, também, ao mesmo tempo que vai demorar para o Lula, vai demorar para ele. Também é difícil ele ter uma condenação colegiada que o impeça de ser candidato no ano que vem. Então, muito provavelmente, ele vai ser candidato, se ele quiser. E o presidente Bolsonaro e os dois são os que saem quase sempre lá no topo das pesquisas, né?
Não, mas aí essa questão de topo da pesquisa, a gente vê que quando começa o embate eleitoral, aí que começa a mostrar os defeitos, isso tende a mudar. Então é muito cedo ainda. A gente estava falando de cenários de pesquisas, de ontem para hoje mudou radicalmente. E tem muito tempo ainda, tem muito chão pela frente, muita coisa para mudar. E se trata de Brasil, qualquer surpresa é possível. Com certeza, tá fortes emoções agora. Nos últimos tempos. Agora, a tendência, no caso de Lula ser candidato, é de o presidente Bolsonaro insistir ainda mais na questão do voto impresso, né? Aí vem aquela argumentação de fraude que ele colocou muito desde as eleições em que ele foi eleito. Né? Eu particularmente não sou contra o voto impresso por amostragem. O problema é como operacionalizar isso. O que eu acho que é muito melhor é disponibilizar o boletim de urna na internet. O que acontece? É possível, logo depois que imprime o boletim de urna, já disponibilizar uma via na internet. E é possível, com aplicativos, fazer a totalização paralela. Isso é uma coisa bastante fácil de fazer. Isso já daria mais segurança para a população. Voto impresso já é uma coisa mais complicada, porque a urna pode travar, pode ter necessidade de substituição e pode caminhar até para uma necessidade de uma urna de lona, coisa que a gente já não vê faz algum tempo. E as testagens têm mostrado que não há fraude, né? Não, com certeza não há fraude, mas para que essas pessoas que ficam duvidando acreditem, eu acho que uma transparência maior, por exemplo, colocar o boletim de urna na internet, que isso é uma coisa fácil de fazer, tem aquelas várias vias do boletim de urna depois que a eleição é concluída, com os votos de cada pessoa, é possível disponibilizar na internet, quem quiser faz a totalização. Inclusive os candidatos podem conferir, né? Com certeza, fica uma coisa muito mais transparente e não que tenha problema na urna eletrônica. A urna é segura, é o melhor sistema do mundo e quando a gente lembra do passado, era muito pior do que é hoje. Hoje a gente tem um voto muito mais seguro. Eu conversei aqui com o Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Arthur Rolo, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Boa noite.